Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque... Sei que os seus olhos sempre atentos permanecem.
Graça e paz, irmãos, uma boa noite. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para estarmos refletindo acerca da palavra de Deus. Hoje nós estaremos iniciando mais uma série com o título Imagem de uma Sociedade Decaída, da opressão do pecado para a redenção no Evangelho. Mas antes, eu gostaria de orar com vocês. Por isso, peço que você feche os teus olhos e ore a Deus juntamente comigo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós agradecemos a Ti por nossas vidas e por Teu amor. Obrigado por cuidar de nós, Senhor. Obrigado por nos sustentar, nos manter em pé. Peço a Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor fale conosco mais uma vez, nos orientando e nos confrontando através da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Imagem de uma sociedade decaída, da opressão do pecado para a redenção no Evangelho. Eu acredito que você deve concordar comigo num posicionamento que é o fato da sociedade estar vivendo dias difíceis, angustiantes. É fato que nós percebemos que as pessoas hoje estão machucadas, deprimidas, feridas, situação de profunda agonia. Isso se dá pelo fato de que o pecado, ele infelizmente faz parte da nossa história. Os nossos primeiros pais, eles pecaram, eles falharam contra Deus. Eles decidiram em algum momento seguir por conta própria e ao fazerem isso, eles se rebelaram contra o Criador, contra o Senhor. De lá para cá, todos nós, infelizmente, herdamos o pecado e, consequentemente, as consequências que o pecado trouxe para a humanidade. Hoje, eu quero pensar com vocês sobre a idolatria do eu. Mas antes, eu gostaria de ler um trecho sobre uma definição de idolatria de um escritor muito famoso do nosso tempo, que o nome dele é Tim Keller. E Tim Keller diz assim: mas o que é idolatria? O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que absorva o seu coração mais do que Deus. Qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar seus recursos com ele. O que Tim Keller está dizendo é que o ídolo, ele tem a capacidade de nos dominar de tal forma que nós passamos a viver em função deles, ou dele. De uma forma mais simples, Tim Keller está dizendo que o ídolo nada mais é do que aquilo que você condiciona a sua existência, aquilo que você condiciona o propósito da tua vida, que você se inclina que se você não ter aquilo irá fazer tanta falta na tua vida que você perderá o sentido e o propósito da sua existência. Eu gostaria de basear esse texto, ou melhor, esse tema, no texto de Romanos, capítulo 1, os versos de número 22 até o número 32. Paulo, ao escrever essa carta, Paulo, ele tem a intenção de suprir o seu desejo de poder ter ido visitar a igreja de Roma. Paulo queria muito ir até Roma, mas ele entendeu que Deus havia o impedido de ir. Outro motivo de Paulo escrever essa carta é porque Paulo tinha o desejo de compartilhar o evangelho com os irmãos, com a igreja de Roma. E um outro motivo também, que ele deixa muito claro na carta, é que a sua intenção era de ter o apoio, a ajuda da igreja de Roma, para que ele pudesse ir até a Espanha pregar o evangelho, que era o desejo do seu coração. No primeiro capítulo, a partir do verso 18, Paulo ele vai relatar e descrever com muita profundidade a situação da humanidade.
E o que está na mente de Paulo é o pecado original, o pecado que Adão e Eva cometeu. E, consequentemente, toda a humanidade sofre por causa desse pecado. Paulo, ele dá um diagnóstico muito preciso acerca da realidade da humanidade. E quando nós pensamos em idolatria do eu quero pensar com você o primeiro ponto. A idolatria do eu, ela nos possibilita a substituirmos Deus e criarmos outros deuses. O verso 22 e 23 e depois o verso 25 vai nos dizer isso. O texto diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O verso 25 diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Olha que interessante o que Paulo está nos dizendo. Paulo diz que, dizendo-se ser sábios, ou seja, a palavra que Paulo utiliza aqui para sábios é uma palavra ligada à ideia do intelecto, da razão, do conhecimento. Paulo está dizendo o seguinte: dizendo-se ser intelectuais, sábios, conhecedores, eles trocaram a glória do Deus verdadeiro, do Deus imortal, para cultuarem a coisas criadas por eles. Diante da sua sabedoria, se tornaram tão loucos, tão ignorantes, ao ponto de deixarem de cultuar ao Deus que é vivo, o Deus que é verdadeiro, que é criador de todas as coisas, e passaram a adorar a criatura. E é muito interessante isso, porque Paulo está falando numa cultura onde tem judeus e tem gregos. E os gregos, como sabedoria, eles se orgulhavam das suas retóricas, da sua arte de filosofar. Os romanos, por sua vez, eles se achavam, eles se gabavam, porque eles tinham a arquitetura. Nós temos aí, no período do Império Romano, a criação de 11 arquedutos, saneamentos básicos. Temos também o farol de Alexandria. Eram questões que demandavam inteligência, eram sábios. Temos os judeus que se gabavam através da sua história, da sua genealogia, da sua cultura, sábios. Entretanto, o que Paulo está dizendo é que, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos. Criaram objetos para que eles dessem o culto, se rendessem a essas questões. Paulo vai dizer que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados. Quando nós pensamos em idolatria do eu, nós entendemos que o ser humano, dentro de tanto conhecimento, estamos vivendo num período de muito conhecimento, o ser humano tem se tornado cada vez mais ignorante, louco, insensato, tem deixado de dar a Deus a honra e a glória devida, e tem trazido para si mesmo a honra e a glória. O ser humano se colocou no pedestal, ele quer os holofotes virados para si mesmo, ele quer estar no lugar de destaque, ele quer a honra, ele quer a glória. O ser humano se acha, ele acha que ele é o fim de todas as coisas, e todas as coisas devem girar em torno dele, funcionar em torno dele. O ser humano é assim. Só que Deus deu ao ser humano sabedoria, Deus deu ao ser humano inteligência, para que através da sabedoria e da inteligência, esse ser humano rendesse a Deus a honra e a glória. Mas o ser humano não faz isso. Jonas Madureira, no livro dele, Inteligência Humilhada, ele faz esta crítica. Ele vai nos dizer que, embora o ser humano tenha sabedoria, e ele tem porque Deus assim deu,
Essa sabedoria deve se render a Deus e não achar que por ter sabedoria ele é capaz de ter todas as respostas diante de todos os questionamentos da vida. E ele vai dizer que isso é impossível. Portanto, não há motivos para que, independente do nível de conhecimento que venhamos chegar, nós em algum momento venhamos nos achar, nos gabar. O ser humano, em sua sabedoria, se tornou louco, criou outros ídolos para si mesmo, se estabeleceu como Deus. O segundo ponto, a idolatria do eu nos possibilita vivermos a nossa própria vontade. Olha o que Paulo vai dizer no verso 24 e depois 26 e 27. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Versos 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. A idolatria do eu, ela possibilita vivermos a nossa própria vontade. Porque se o ser humano é o centro de todas as coisas, isso se dá por causa do humanismo, porque o humanismo, ele coloca o homem no centro de todas as coisas. Se o homem agora ele é Deus, ele é Senhor sobre a sua própria vida, é ele quem deve reger, é ele quem deve conduzir. Esse homem agora ele não pergunta mais para Deus o que Deus quer, o que Deus estabeleceu. Ele não mais olha para a Bíblia para perguntar para as Escrituras o que ela quer ou o que ela requer. Esse homem agora ele caminha de acordo com a sua própria vontade. Ele decide por si mesmo. Ele não pensa mais nas coisas de Deus, ele não pensa mais na palavra de Deus, mas tão somente em fazer a sua própria vontade. E Paulo vai dizer que diante disso, o que Deus faz? Deus entrega esse homem, Deus entrega a humanidade, para a humanidade então viver de acordo com as suas paixões pecaminosas. Ou seja, Deus revelou-se à humanidade, Deus se fez conhecido à humanidade. Paulo vai dizer isso no verso 18 até o verso 21. Ele vai dizer que a criação revela a Deus. Deus se fez conhecido para as pessoas, mas elas negaram esse conhecimento, essa verdade. Diante da negação, Deus deu a elas a liberdade, o direito, quando Ele as entregou para fazerem as suas vontades. E segundo o texto, a vontade dessas pessoas foi de trocar aquilo que Deus estabeleceu como algo natural, que era a relação no casamento entre um homem e uma mulher. Então eles passaram a se relacionar fora do casamento, e não mais através de um relacionamento heterossexual, mas através de um relacionamento homossexual. Paulo está dizendo que os homens deixaram de se relacionar com as mulheres no casamento e passaram a se relacionar homem com homem, mulheres com mulheres. Se inflamaram uns pelos outros, de tal forma que não cumpriram o seu propósito de existência, que é o relacionamento heterossexual e monogâmico. Quando nós pensamos na idolatria do eu, nós percebemos que hoje a sociedade está como está, porque cada um de nós queremos viver de acordo com a nossa própria vontade. Não nos importa o que Deus pensa, não nos importa o que Deus quer, o que importa é o que eu penso, o que eu gosto, o que eu desejo. O que está no centro da discussão não é o que Deus requer da minha vida, mas é o que eu devo fazer para satisfazer a minha vontade, para satisfazer os meus desejos. Logo, eu tenho que pensar no aqui e no agora. Terceiro ponto que Paulo vai tratar aqui é que a idolatria do eu nos torna indiferentes uns para com os outros.
Olha o verso 28 até o 31. Paulo diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Paulo está falando aqui de relacionamento uns para com os outros. E Paulo vai dizer que desprezando o conhecimento acerca de Deus, e a palavra que Paulo usa aqui para desprezar, ou melhor, desprezaram, que ele coloca no verso 28, é uma palavra que era aplicada a metal, onde era testado, provada a qualidade do metal, moedas, ouro. E após ser provado, após ser testado, então ele recebia a aprovação ou a reprovação. O que Paulo está querendo dizer aqui é que Deus, ao se revelar para a humanidade viu Deus, ela conheceu Deus através da sua revelação. E o que ela fez? Ela testou, ela provou se aquilo era bom ou não. E após ter provado, o que a humanidade faz? Ela reprova a revelação de Deus. Ela rejeita. E ao rejeitar, eles começam a se relacionar uns com os outros de maneira injusta, com maldade, com ganância, com depravação. Eles começam a se relacionar uns com os outros através da inveja, da rivalidade, do engano, da malícia. Começam a falar mal uns dos outros, a caluniar uns aos outros, a serem bisbilhoteiros, serem arrogantes, insolentes, presunçosos. É a característica da sociedade hoje. Pecado. Ao negarem a verdade de Deus, ao virarem as costas para a verdade de Deus, passaram a viver de acordo com as suas vontades, porque o ser humano, o indivíduo, se tornou Deus da sua própria vida. Então agora nós nos matamos, nós falamos mal um dos outros, nós somos bisbilhoteiros, nós nos caluniamos, nós somos injustos, somos maldosos. Paulo vai dizer ainda que eles deixaram de ter amor pela família. Então hoje o filho mata o pai e a mãe, hoje a mãe tira a vida do filho, hoje o pai tira a vida do filho, a esposa do marido, o marido tira a vida da esposa. Hoje uns falam mal uns dos outros, agimos com ganância, queremos cada vez mais, e não importa o quanto isso custe. Se tivermos que sacrificar as nossas famílias, a nossa fé, os nossos princípios, não importa. O que importa é ter cada vez mais, é possuir mais. Ganância. Somos maliciosos. Temos segundas intenções. E o pior de tudo isso que Paulo vai deixar claro aqui para nós é que, diante de todas essas características que ele menciona, ele diz, são implacáveis. Ou seja, quem segura, quem barra, quem para essa realidade. É como se cada vez mais estivéssemos tão afincos, empolgados em viver essas questões, que não há nada neste mundo que possa colocar uma rédea em nós. Quarto ponto, a idolatria do eu nos tira o senso de responsabilidade. Olha o verso 32, Paulo diz assim, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Paulo está dizendo o seguinte, que quando o indivíduo se torna o Deus da sua própria vida, quando eu se torna Senhor sobre a minha vida,
quando eu não mais pergunto para Deus o que Deus quer, como eu devo viver, e eu passo a viver a vida de acordo com a minha vontade, eu estabeleço regras para a minha vida, ainda que fira a vontade de Deus, Paulo vai dizer que nós vamos perdendo o senso de responsabilidade. Por quê? Porque ele diz no verso 32 que nós conhecemos o justo decreto de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos através da revelação geral. Nós conhecemos que existe um Deus, Criador de todas as coisas. Nós conhecemos que existe um Deus que está conduzindo todas as coisas. Nós conhecemos que existe um Deus que um dia trará juízo sobre todas as coisas. Mas diante do conhecimento, o que Paulo diz? Eles não apenas continuam praticando, como aprovam aqueles que praticam. Não é assim que nós vemos e percebemos? As pessoas agindo erradamente, as pessoas ferindo umas às outras, pecando, falhando, errando, e elas conscientemente sabem, conhecem, reconhecem os seus erros, mas elas só não continuam praticando, como também aprovam os que praticam. Quantas pessoas não dizem assim, não, mas a vida é dele, ele tem que fazer da vida dele o que ele quiser, tem que ser feliz, tem que amar mesmo, tem que curtir a vida. Mas e se essa forma de curtir, essa forma de amar, essa forma de ser feliz, fere aquilo que Deus estabeleceu? Não importa, o que importa é o amor, é a felicidade. Eu te apoio. Quantas pessoas fazem isso? Perde o senso de responsabilidade, como se amanhã elas não terão que prestar contas diante de Deus, como se amanhã eu e você não teremos que prestar contas diante de Deus, como se a nossa vida não estivesse condicionada a um tribunal. A idolatria do eu nos tira o senso de responsabilidade. Quantas pessoas ferem a outra, fala mal da outra, como se o que ela está fazendo não fosse algo grave, não fosse pecado. E tudo isso se dá porque nós nos estabelecemos como Deus em nossas vidas. Você decide, você faz. Você tem a razão sobre todas as coisas. Logo, eu não devo perguntar para Deus. Por isso, eu gostaria de deixar 3 desafios. O primeiro é: reconheça a Deus como único Senhor sobre a tua vida. Tenha humildade para dizer para Deus: Senhor, me perdoe se em algum momento em minha vida eu tenho me relacionado comigo mesmo como se eu fosse o Deus da minha vida. Me perdoe, Senhor, se em algum momento eu tenho deixado de cumprir a tua missão, de viver a tua palavra, porque eu quero satisfazer as minhas vontades, porque eu quero viver de acordo com a minha vontade. Me perdoe, Senhor. Segundo, permita-se ter seus pensamentos e desejos reorientados pela palavra de Deus. Permita Deus mudar a tua vida, permita Deus transformar a tua vida. O Evangelho é transformador. Jesus é impactante nas nossas vidas. Então permita-se ser transformado, reorientado, redirecionado ao centro da palavra de Deus. Terceiro, reconheça a sua miséria humana e se renda ao senhorio de Cristo. Reconheça que você não é nada, que você não é ninguém, que eu não sou ninguém, que o valor que eu tenho se dá em Cristo. Deixa de ser influenciado por essa cultura antropocêntrica, onde você é estrela, onde você é o foco, onde os holofotes estão virados para você. Deixe isso de lado e coloque Cristo como o centro da tua vida. Pare de dizer assim: eu penso assim, eu acho assim, eu cresci assim. Não é o que você pensa, o que você acha, como você foi formado, mas sim como o Senhor Jesus quer. Permita, reconheça a tua miséria, a tua pequenez. Portanto, eu queria orar por você, pedir para que o Senhor continue nos abençoando e nos dando força para vivermos de acordo com a vontade dEle. Oremos. Pai, em o nome de Jesus, muito obrigado.
Te agradecemos, Senhor, por nossas vidas, por teu amor e misericórdia. Obrigado por cuidar de nós, Senhor. Peço em nome de Jesus para que o Senhor nos dê, através da ajuda do Espírito Santo, a capacidade de reconhecermos de que só o Senhor é Deus, de que só o Senhor merece a honra e a glória, de que nós, como criaturas e servos, devemos nos render a Ti. Nos ajude, ó Pai, a termos a humildade de pedir para que o Senhor nos reoriente, nos redirecione, para que os nossos pensamentos e sentimentos sejam reorganizados a partir de Cristo, a partir de Jesus. Nos ajude, ó Pai, a reconhecermos a nossa miséria, a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Nos ajude, ó Pai, a buscarmos a Ti, para desfrutarmos de uma vida plena no Senhor, de uma comunhão intensa e íntima. Mude a nossa vida, transforme a nossa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe tua vida e que você permita-se ser impactado por esta palavra, idolatria do eu. Pode ser que há muito tempo você tenha caminhado como se você fosse o centro da tua vida. E eu queria lhe dizer que você não é o centro. O centro tem que ser Cristo. Deus abençoe. Amém.